O fim está próximo e estamos nos esforçando ao máximo para alcançar o corpo de Cristo, especialmente nós pretendemos buscar pelos remanescentes que serão usados pelo Senhor, que serão preservados nos últimos dias. Muito importante. E de muitos virão poucos que serão designados e usados pelo Senhor. E o Espírito Santo está nos preparando para o que está por vir. Mesmo enquanto eu olhava nos reinos espirituais, descobri que há mais no que está acontecendo. Há mais no que está acontecendo que devemos entender e nos alinhar rapidamente e mostrar que nossa caminhada com o Espírito Santo está intacta. Agora, estes não são dias para algum tipo de religião ou algum tipo de... Estou ligado a um pastor ou ligado a um pregador ou a outro. Não, Senhor. Este é um tempo para ter uma caminhada genuína com o Espírito Santo, porque o fim está diante de nós. Continuo profetizando que uma guerra está por vir e estamos muito perto de uma guerra global. Então a perturbação que está por vir será muito forte e apenas aqueles que estão em Cristo, que verdadeiramente têm um relacionamento com Jesus, sobreviverão a ela, certo? Então isso significa que tudo o que é falso ao seu redor irá te encontrar. Isso vai te destruir. Entendeu o ponto? Sim. Se você é falso, pare logo. Porque isso vai te destruir e você acorda uma manhã e percebe que é tarde demais. Significa que o Espírito Santo nos chama a caminhar com Ele com pureza de coração e espírito, considerando o fim dos tempos que está diante de nós. Agora, aqui está uma escritura muito profunda que gostaria de compartilhar conosco. Mateus 12, 31. Mateus 12, 31. E diz, portanto vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Isso significa que qualquer pecado diretamente contra o Espírito Santo não será perdoado. Não importa em qual dispensação você esteja. Não importa se você estava no Antigo ou no Novo Testamento. Isso não conta de forma alguma, certo? Qualquer blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Em outras palavras, o Espírito Santo é uma parte muito sensível da Trindade, com a qual todo crente deve aprender a caminhar. Ele é o pessoal administrativo do mover de Deus. O Espírito Santo é quem decide quanto de Deus você carrega, quanta da sua glória, dons e capacidades são liberados sobre você, não você. Você não decide quanto de Deus vem sobre você. É o Espírito Santo quem decide quanta da glória dele será transmitida para a sua vida. Então sua caminhada com o Espírito Santo é tão importante. Certo? Veja, 90% das vezes, nossa vida nos bastidores é o que mais conta do que nossas vidas em público, certo? Veja, eu quero que entendamos o poder de andar com o Espírito Santo com sinceridade de coração, em espírito e em verdade, na realidade. Certo? Então, os caminhos do Espírito são os caminhos eternos da vontade, da palavra e dos planos eternos de Deus. É o Espírito Santo que nos guia no caminho de Deus. É o Espírito Santo que nos conduz às intenções de Deus. É o Espírito Santo que comunica em nossos corações os pensamentos de Deus e os seus desejos. O Espírito de Deus é um presente tão maravilhoso que recebemos na salvação. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Agora, se sabemos o quão sensível o Espírito Santo pode ser, então torna-se importante
que nos tornemos sensíveis a como Ele quer que caminhemos com Ele, como Ele quer que vivamos, como Ele quer que respondamos à sua palavra. Os caminhos do Espírito precisam ser bem compreendidos nestes últimos dias, se você quiser ser isento da corrupção e da tribulação que já estão sobre nós. Agora, a tribulação está chegando e nós tivemos várias interações nos reinos espirituais com os anciãos do céu sobre o que está por vir. Países estão sendo discutidos, famílias estão sendo discutidas. Esqueça essa coisa de igreja e problemas da igreja e toda essa reunião e louvor a Deus ou o que quer que seja. Essas coisas não contam. A igreja não é a congregação. A igreja são as pessoas. Deus colocou o seu templo nos corações dos homens. Deus está falando e tratando com as pessoas por dentro. Esqueça esses grandes homens de Deus ou essas coisas não contam. O que conta é quem você é por dentro. Quanta obediência você tem para com Cristo. A Bíblia diz que o seu pecado o encontrará. Ele o encontrará. O seu engano o encontrará, porque cada escolha que fizemos tem as suas consequências. Se caminharmos com o Espírito Santo, é claro, nós experimentaremos a bênção do Senhor da maneira mais profunda. Os caminhos do Espírito são tão claros e devemos aprender a caminhar com o Senhor à luz da sua palavra, de acordo com a vontade do Pai. E o Espírito Santo é quem nos guia no caminho do Espírito, no caminho do Pai, no caminho de Cristo. E se devemos aprender a andar com o Espírito Santo, adivinhe, você será encontrado no seio do Pai, sob a cobertura e a preservação que vem do Pai. Agora, existe um lugar no Espírito chamado sabedoria. Há um lugar no Espírito Santo chamado entendimento. Há um lugar no Espírito Santo chamado senhorio. De fato, você pode observar todos os 7 Espíritos de Deus e perceberá que o Espírito Santo tem várias câmaras de operação. Tudo bem? Várias câmaras de operações. E para que possamos realmente entender os caminhos do Espírito, então devemos entrar em harmonia com o caminho da sabedoria. Nós devemos nos submeter ao caminho do senhorio de Cristo. Precisamos alcançar o entendimento. A Bíblia diz, onde está a sabedoria? Onde pode ser encontrada a sabedoria? Onde é o lugar do entendimento? Existe um lugar chamado entendimento. Então, quem pode chegar a este lugar chamado entendimento? Quem pode chegar a este lugar chamado entendimento? Entende isso? Isso significa que chega um momento em nossas vidas em que devemos estar dispostos a andar com o Espírito Santo e começar a buscar. Não é só, você vê, Deus nos encontrou na salvação, mas nós mesmos não encontramos a Deus. Entenda que ser salvo não significa que você encontrou a Deus. Foi Ele quem encontrou você, não você. Você não o encontrou. Na verdade, Ele ama você, você nunca o amou. E claro, por esse amor, Ele enviou Jesus para morrer por você. E claro, você recebeu o benefício do amor dele. Mas além disso, ele espera que comecemos a encontrá-lo. Precisamos encontrá-lo. Alguém diga, encontre-o. Encontrar? Encontre o Senhor, busque o Senhor. Sabe, às vezes usamos energia humana, meios humanos. Estou cansado, preciso descansar. Estou cansado, eu não sei. Quando o câncer vem, esse câncer não estará cansado. Esse câncer vai te consumir até te levar à sepultura, certo? Quando aquele acidente ou tragédia chegar, ele não vai perguntar se você está cansado ou não. Isso vai te destruir. O ponto é este. Quando se trata das coisas do Espírito, devemos ser diligentes. A diligência é a chave para caminhar com o Espírito Santo. Tudo bem?
Então, os caminhos do Espírito são diferentes dos caminhos humanos. Enquanto encerramos esta geração, ou enquanto encerramos este sistema mundial como o conhecemos, esteja preparado para o que está à nossa frente. Eu diria que é perigoso. O perigo está à frente. E é importante estarmos focados no que o Senhor está dizendo nestes últimos dias. Próximos eventos com o servo de Cristo, John. A conferência Fogo Santo em Ennis, Texas, Estados Unidos. Datas 26 a 29 de março de 2026, no Centro de Treinamento The Realms, das 15 às 18 horas diariamente. O Rugido do Leão para a Polônia, Rikielwa Zapolska. Datas 3 a 4 de fevereiro de 2026. Primeiro dia, das 17 às 22 horas. E segundo dia, das 14 às 22 horas. Local: Ergo Arena. Endereço: Gdańsk Sopot, Plak Dwóch-Miast. Inscreva-se agora para esta conferência em hub.drealms.org ou escaneie o código QR na tela. Rugido pela Nigéria. Datas: 12 de março de 2026. Local: Eco Convention Center, lote 1415, Rua Adetokunbo Adamola, Victoria Island, Lagos, Nigéria. Para garantir o seu lugar, visite hub.drealms.org ou escaneie o código QR na tela. Nos vemos lá. E nos vemos nos reinos.